Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou rapidamente fazer uma demonstração de redistribuição de rotas em cima de outros protocolos, apenas para vocês verem como que funciona. Para economizar tempo aqui, o que eu fiz foi pegar o lab que eu usei para o pequeno lab de PV6 que eu apresentei anteriormente, e eu vou usar o mesmo lab para fazer um exercício rápido de redistribuição de rotas. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. ah, Este aqui era o antigo lab do IPv6, onde eu tenho os protocolos RIP, OSPF, V3 e EIGRP rodando, certo? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou ah, primeiramente desabilitar o RIP aqui em R3, certo? Vou deixar apenas... não, desculpem, o RIP vai continuar aqui, tem que continuar porque tem que fechar a vizinhança com esse cara, com esse roteador que eu adicionei aqui. Bom, vamos primeiro ver o que eu fiz. Eu adicionei um novo roteador, que eu chamei ele de RIP. Tá? Esse roteador tem uma rede atrás dele, configurada numa interface loopback, que é a 4444. E basicamente é isso. Eu vou então fechar uma, não uma vizinhança, porque o RIP não fecha a vizinhança, mas eu vou então anunciar rotas, essa rota 4444 via RIP para R3, mas para isso funcionar do jeito que eu estou esperando, para que a redistribuição ocorra, o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é desabilitar o RIP em R2 e em R1. Porque se eu não desabilitar, o que vai acontecer, eu vou mostrar para vocês. Né? Mas basicamente, como os três roteadores aqui também estão rodando RIP, eles vão pegar e vão, obviamente, propagar essa informação até os outros. Né? Então o RIP vai trazer essa informação até R1. Eu vou mostrar isso para vocês, depois eu desabilito e a gente faz a redistribuição. Tá bom? Até legal para vocês verem. Então vamos lá, eu vou configurar aqui esse roteadorzinho RIP, ele não está configurado ainda. Então, endereço IP, vamos lá para. Primeira coisa, ativar IPv6. Por que eu vou fazer isso com IPv6 e não com IPv4? Primeiro, porque esse lab já está pré-configurado para IPv6. E segundo, porque eu acho que é importante vocês começarem a se habituar um pouco com IPv6. Os comandos são exatamente os mesmos, tanto para IPv4 quanto para IPv6. Então, se vocês entenderem isso em IPv6, obviamente vocês podem aplicar esse conhecimento em cima de IPv4 também, certo? IPv6 habilitado no roteador RIP, que é o roteador novo. Vou entrar agora na interface G00, que é a que conecta com o roteador 3, e vou colocar o endereço IP nela. Então, IPv6 address 4444 2.2.4 barra 64 no shutdown. E o que mais que eu tenho que fazer aqui? Bom, aqui tem a parte de roteamento ainda, obviamente, que eu vou ter que fazer. Eu só quero, antes de iniciar a configuração de roteamento aqui no roteador RIP, eu vou configurar o R3 também para essa nova conexão. Então, aqui eu não preciso ativar IPv6, né, já está ativado. Mesma interface, 00. IPv6 add 444, oh, desculpem, 444, dois pontos aqui é o R3, então eu vou usar 3, barra 64, e o no shutdown. E aí eu só quero ver então parte de conectividade IP, ping 4444 4. Tá, então eu estou pingando o meu roteador novo ali. Deixa eu só checar como que está a configuração desse cara, só para eu ver se ele está realmente com que protocolos estão ativados aqui, porque eu fiz esse lab na verdade ontem, né, para fazer a gravação. Então eu só quero me certificar do que tem aqui. O RIP realmente está ativado e eu estou usando o nome lab, né, para a instância aqui do RIP. Então só para eu saber exatamente como é que está isso. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Na interface G00 eu vou ativar o RIP com outro nome e talvez isso seja o suficiente para evitar a propagação dessa rota até o R1. Né? Para ser bem sincero com vocês, não me lembro bem a questão do IPv6 RIP. Né? Se o nome aqui no processo de configuração no Cisco, né, ele se caracteriza como se fosse um domínio, né, assim como uma instância do SPF, por exemplo, ou se é só uma parte de
de tag ou alguma coisa de identificação e não afeta eventualmente como que as rotas serão propagadas. Mas a gente vai ver isso na prática agora, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente copiar esse comando, ativar ele na interface nova. Então, int g00, ativo esse protocolo aqui, agora com outro nome, né? Então eu vou chamar ele de lab2. Vamos ver o que vai acontecer. Vou aqui agora para o novo roteador HIP e faço a mesma coisa. Tem que ser o mesmo nome, tá? Senão não vai funcionar. Então, basicamente é isso. O que eu tenho que ver aqui agora é o seguinte. Mesma coisa eu tenho que fazer na loopback, que eu, por sinal, nem configurei ainda, né? Então, aliás, eu fiz errado aqui, né? Em cima do meu desenho não é isso que eu estava propondo. Não, eu vou só inverter aqui então para ficar certinho, tá? Então aqui vai ser café 4/64. Esse vai ser o endereço da minha loopback. E aqui vai ser o que eu já configurei, que é o 4444. Pronto, assim pelo menos fica mais consistente com o que eu estou fazendo, certo? Então ali eu vou configurar a loopback aqui no roteador HIP também. E também vou adicionar ela no dentro do processo HIP, né? Então, IPv6 ADD. Aqui eu vou fazer então faca 2.2.4/64. No shut não precisa, né? Porque ela já sobe automaticamente. E eu perdi aqui a IPv6. Tem que ser o mesmo nome de instância também. Tá, então isso deve ser suficiente para transportar a rede faca para o roteador R3, mas o que eu estou supondo é que vai parar essa propagação aqui. Essa propagação não vai nem para R2 e obviamente não para R1 também. Tá, então vou checar aqui em R3 se de fato a rede veio para cá. Show IPv6 route. A rede faca está ali, chegou, tá vendo? Estão funcionando. Agora em R1 aqui não deve conter, R1 não deve ter noção dessa rede. Né? Tudo indica que eu estou correto em pensar assim, vamos ver. IPv6 route. Aí de fato não está. Tá? Então R1 não conhece a rede que está ali atrás do roteador HIP. Só para a gente tirar essa pulga atrás da orelha, vamos só fazer. Então aqui eu vou em int R2, eu vou mudar aqui para lab, que é o que eu estava usando anteriormente, certo? E vou fazer a mesma coisa no roteador HIP. Só para a gente ver a propagação chegando até R1. Então vamos lá, int loop4, lab, e int g00, mesma coisa. Isso deve ser o suficiente, então, agora para eu ver em R1 essa rota chegando. E, de fato, está aqui. As duas redes, obviamente, né? A rede 4 que está sendo transportada e a rede faca chegou também. Então, o meu entendimento estava correto, o que me deixa muito feliz, obviamente. Bom, deixa eu só voltar aqui, então, na G00 e na loopback, mesma coisa. E eu vou voltar também no R3, mesmo processo. Né? Pronto. Isso mata então aquela rota em R1. Eu não preciso mais me preocupar então em desabilitar o HIP nos outros roteadores, porque isso vai cuidar do meu problema. Então, eu tenho um problema agora, né? Voltando aqui ao tema. Eu não consigo enxergar a rede faca em R1. Bom, ela ainda está aqui porque o timeout ainda não deu o tempo. Não, então tem que esperar um tempinho aqui para ela de fato sumir. Esse é um dos problemas do HIP, né? Lembram-se disso, né? Tem lá os timers, etc e tal. Eu tenho que esperar então o timeout acontecer e só então essa rede eventualmente vai vazar dali. Então vamos ver novamente. Ainda está por aqui. Deixa eu só confirmar então a configuração para ter certeza que eu realmente troquei ali.
Pode ser mais um daqueles bugs infelizes. Ah, não. O que acontece é isso aqui. Eu coloquei um, ele simplesmente não tirou o outro. Então, é isso. Não é bug, é só erro de configuração mesmo. Então, vamos lá. Copy, paste e o no na frente para tirar, então, o que eu não quero. E a mesma coisa que eu vou fazer na interface loopback. Int loop 4, mesmo comando. E vou dar o mesmo comando aqui no R3 também. Isso deve então cuidar do meu problema. Int g00 paste. E agora sim, eu devo estar livre daquelas duas rotas. Vou esperar um pouquinho, agora sim o timeout. E eu devo então me ver livre delas. Bom, olhando aqui agora, dá para ver que ele já marcou, né, a rede como ele está fazendo o route poisoning, que é aquilo que a gente aprendeu na aula de roteamento. Né? Então, isso significa que ele já deixou, o R1 já deixou de receber os updates dessa rede. E o que ele está fazendo é, ele está marcando essa rede como, em termos de heap, né? Ele está colocando ela acessível a 16 saltos, o que significa que ela não se encontra mais disponível. E aí tem os hold down timers, etc., que estão aí sendo considerados e eventualmente quando eles expirarem, puff, essa rede ela deixa de existir na tabela. Né? Então tem que esperar um tempinho. Aí no caso do heap a gente está falando de 180 segundos, né? 3 minutos basicamente, esse é o tempo de hold down. Na verdade 240 segundos é o tempo de hold down do heap. Né? Então esse é o tempo que essa rota vai permanecer aí na tabela, mas enfim, ela vai ser expurgada eventualmente. É uma questão só de esperar e ela vai sair. Né? Ela já foi marcada como inacessível. Tá bom? Eu, enfim, tentei dar uma acelerada no processo dando um shutdown aqui na interface, né? Mas, enfim, o problema do HIP, por ser um protocolo distance vector, é que tem todos esses timers que demoram, né? E é exatamente esse um dos maiores problemas do protocolo em si. Tá, então, enquanto aqui o processo aí de convergência está acontecendo em cima do HIP, vamos esperar esses segundos passarem. Eventualmente, se precisar, eu dou um pause aqui, depois eu retomo, para não perder tempo. Mas vamos já então passar para o processo de redistribuição. Então, o que eu quero fazer agora, só voltando aqui para o nosso diagrama, é o seguinte. Eu tenho, né, uma instância de heap rodando entre esses dois roteadores aqui. Vou até ignorar que eu tenho um heap rodando entre esses três. Não faz mais nem sentido pensar assim. Vamos fazer de conta que não tem heap entre eles. Tá? Então R2 não tem heap, R1 não tem heap, portanto eles não entendem heap. O que eu quero fazer agora é pegar essa rota aqui, a café 2.2.4, né, ou café barra 64, se vocês preferirem. E eu quero então redistribuir essa rede, né, em cima do processo EIGRP aqui em R3. Tá? Podia ser o SPF também, tanto faz. Né? Como eu estou rodando os dois aqui em R3, eu posso fazer a redistribuição tanto em cima de EIGRP quanto de OSPF. Posso fazer nos dois. Posso começar fazendo a redistribuição em cima de o SPF, que tem uma distância administrativa maior. Eu vou então fazer a verificação depois para ver se essa rota está chegando em R1 e R2. E aí, por fim, eu faço a redistribuição em cima de EIGRP, que tem distância administrativa melhor. E aí ela vai, obviamente, ser preferida e eu vou ver então essa rota via EIGRP em R2 e R1. Tá bom? Então a gente faz isso, é bom que a gente já testa os dois protocolos, certo? Então, voltando aqui para R1, as rotas ainda estão ali. Então, vamos ignorar essas rotas por enquanto e vamos fazer o comando, né, de redistribuição. Então, o que eu tenho que fazer aqui, a redistribuição, ela sempre vai acontecer no roteador que está falando os dois protocolos, certo? Então, eu tenho o R3 falando heap com o roteador heap aqui em cima e tenho o R3 falando o OSPF com R2. Então, eu vou fazer a redistribuição em R3. R3 eu vou virar e falar, eu quero redistribuir rotas heap, rotas aprendidas via heap, dentro do processo OSPF que está rodando aqui. Tá? Então, eu vou ser específico e falar qualquer coisa que você está aprendendo via heap, injeta dentro do OSPF. Lógico, pessoal, que você tem que fazer uma pequena mágica para isso funcionar. Pensem comigo. O heap usa que tipo de métrica? Contagem de saltos.
Que tipo de métrica que o SPF usa? Largura de banda. São duas coisas incompatíveis. Não dá para você tentar converter saltos para banda, certo? É você tentar transformar uma laranja numa banana, não vai dar certo. Então, como que o processo de redistribuição faz essa mágica? Manualmente você vai ter que ir lá e falar pro roteador, né, que olha, eu estou pegando as rotas aprendidas via RIP nesse roteador, elas vão ser injetadas dentro do processo OSPF com métrica X. Por isso que o processo de redistribuição não é muito aconselhado e não é muito recomendado, né? Se você puder evitar, obviamente. Vão ter momentos em que você não pode, né? Você está trabalhando, por exemplo, com BGP, você tem rotas que foram aprendidas via BGP, você precisa jogar isso para dentro da sua rede, dentro dos protocolos internos, tem que haver um processo de redistribuição. O que você só tem que tomar cuidado é que esse processo de redistribuição tem que ser muito bem pensado, porque as métricas, né, que vão ser usadas nesse processo, elas vão ser definidas, devem ser definidas manualmente por você. Se você, alguns protocolos suportam a redistribuição sem que você defina manualmente métricas, mas o que ele faz é automaticamente então associar métricas a essas rotas que foram redistribuídas, o que obviamente você não vai querer em uma rede em produção. Você quer ter total controle, né, de como que a rede vai enxergar essas rotas que estão sendo redistribuídas de outras fontes, certo? Então, vamos começar fazendo isso com redistribuição em cima de OSPF e depois a gente então vai a fazer em cima do EGRP. Eu não vou fazer a redistribuição nos dois sentidos. Né? O que eu quero dizer com isso? A minha única intenção nesse exercício é que o restante da rede, ou seja, os roteadores R1 e R2, enxerguem a rede café /64, né, que está sendo injetada em R3 via RIP. É só isso que eu quero. Tá? Então, eu não quero, por exemplo, que não é minha intenção que o roteador RIP aqui em cima enxergue as redes, por exemplo, atrás de R1 ou de R2. Né? Porque se eu quisesse isso, eu teria que fazer a redistribuição inversa. Eu teria que pegar então as rotas aprendidas via OSPF aqui em R3 e transformá-las em rotas RIP num processo de redistribuição para que o roteadorzinho aqui em cima enxergasse essas redes. Tá? Então, em termos de comandos é exatamente o mesmo. Né? Eu não vou perder tempo aqui fazendo porque acho que vocês vão pegar a ideia. Tá bom? É só para mostrar então que a redistribuição ela pode ocorrer no sentido único ou nos dois sentidos. Você define isso no momento em que você está criando a sua rede e o design da sua rede, obviamente. Então vamos lá, em R3, eu vou entrar então no processo de roteamento em si, porque é lá que é feita a redistribuição. Então aqui eu vou entrar no, desculpem, aqui é IPv6, né? IPv6, router, RIP, e a rede que eu estou usando aqui, a instância é a Lab2, né, se não me engano, em R3. Lembrem-se que em R3 eu estou com duas instâncias RIP rodando, né, então eu tenho que usar a certa. Né. Lab2 é a instância que está então falando R3 com o roteador RIP aqui em cima. É ela que está cuidando do transporte dessa rede. Tá? Por isso eu tenho que prestar atenção nesse ponto. R3 de volta aqui. Então, dentro aqui aliás, esqueçam, né? Não é no RIP que eu tenho que entrar. Porque, de novo, eu entraria aqui no RIP, como eu fiz agora, se eu quisesse redistribuir as rotas que estão sendo aprendidas via OSPF para dentro do RIP, certo? Eu quero, na verdade, fazer essa redistribuição dentro do OSPF. Então, tenho que sair daqui e entrar no processo do OSPF. Então, router OSPF, eu só não tenho, acho que é o 3, né? Devo ser, pela lógica que eu sempre uso, seria isso, né? IPv6 router OSPF 3. E aqui então eu vou usar o redistribute. Pode ir usando o comando de ajuda para ir te ajudando, te guiando no processo, mas normalmente é bem simples, bem direto, né? Então, redistribute o quê? Que tipo de rotas que você quer que sejam redistribuídas dentro da sua instância OSPF, né? Eu vou querer que redistribuir rotas RIP, certo? Que mais? A instância RIP que eu vou redistribuir, no caso é a lab2. Que mais? Eventuais tags que eu não estou usando aqui no caso. Né? Então, percebam que nesse caso aqui, a métrica também pode ser definida. Né? Então, eu tenho a métrica que você quer colocar para essas rotas que vão ser injetadas, o tipo de métrica, né, que você quer usar eventualmente. Se for uma coisa que você, por exemplo, eu posso colocar isso como o SPF external tipo 2, por exemplo. Né? Então, o tipo 2 é
pior do que tipo 1 e assim por diante. São métodos que você tem de manipular essas rotas dentro da rede, até para um processo de filtragem e etc. Né? Então, enfim, são métodos que você tem aí de marcar essas rotas para que os outros roteadores na rede enxerguem elas como rotas que foram redistribuídas e, portanto, elas não são tão confiáveis em termos de métrica. Eu tive que artificialmente criar uma métrica ali, é isso. Tá? Então, eu vou usar uma métrica aqui. Não sei por que ele não está deixando eu completar, mas enfim. Aqui, pessoal, é a métrica OSPF, né? Lembram-se, o OSPF é custo, basicamente. Tem aquela tabelinha lá que fala, por exemplo, 10 GB, métrica 1, lembram-se disso? Então eu vou colocar aqui que eu quero colocar uma métrica bem ruim para o RIP, né? Porque RIP já é ruim por natureza. E ainda redistribuindo em cima de OSPF, eu quero deixar essa métrica horrorosa. Né? Então, sei lá, vou usar um número alto aqui. Não preciso usar o 16 milhões que está ali, mas eu posso usar um número bem ruim. Sei lá, vamos colocar 1 milhão, por exemplo. Tá? É isso. Feito isso, né, o roteador 3 já está então redistribuindo as rotas aprendidas via RIP para dentro do processo OSPF. Tá? Não precisa fazer mais nada. Aqui só para, eu estou em R3, né, só vou confirmar então que eu estou recebendo aquela rota via RIP. Né, então show IPv6 route. Né, então as rotas via RIP aqui, a que eu quero, né, que me interessa é essa, né, a rota faca, certo? Então essa aqui é a rota que eu quero ver ali em R1, aprendida agora via OSPF e não mais via RIP. Eu nem sei aqui se deu tempo já do. Já sumiu, tá vendo? Deu já aquelas duas que estavam aqui em cima, ó. Lembra? Estavam marcadas já, o Route Poisoning e etc. Route Poisoning, né? Elas já foram pro saco, né? Morreram. Tá? E aqui eu estou vendo agora a rota, né? Aprendida via OSPF no processo de redistribuição. Por default, o OSPF vai marcar ela como externo do tipo 2, né, que é a pior possível. Você pode mudar isso para um externo tipo 1, por exemplo, usando o metric type, mas, de novo, isso tem muito a ver com o design de rede que você está fazendo. Tipo 2 é pior que tipo 1, em termos de como os roteadores enxergam essas rotas. Né? Então, é uma forma que você tem, por exemplo, de tornar uma rota um pouco mais confiável ou um pouco menos confiável dentro de uma rede OSPF. Tranquilo? Então, tá aí. Redistribuição feita, rede faca agora sendo acessível via R1. Eu posso inclusive pingar essa rede, né, que seria então ping faca 2.2.4. Né, eu tenho que conseguir pingar essa rede a partir de R1 agora, certo? Era isso mesmo, faca R 2.2.4. Deixa eu só confirmar. Não, café. Agora aqui. Por que está faca aqui, né? Eu acho que eu fiz errado. Peraí, deixa eu só confirmar aqui o que eu fiz aqui no roteador RIP. Agora eu acho que eu comi uma bola em algum ponto aqui, vamos ver. Ah, não tem nada de café, eu coloquei faca mesmo aqui. Mas a rede está certa e a redistribuição está ocorrendo da forma como eu esperava que ela ocorresse, né? Então deveria pingar ou não. Não deveria pingar, obviamente. Né? Por que não deveria pingar? Só vou acertar o desenho aqui, tá, pessoal? Mas enquanto isso, vocês vão pensando por que não deveria pingar. Rápido, né? Pensaram? Bom, basicamente não pinga por um motivo muito simples, né? R1 tem a rota, né, para a rede faca. Então R1 joga o pacotinho para R2, que também tem a rota para a rede faca, que joga para R3. R3 também tem a rota para a rede faca, que por sinal joga para o roteador RIP aqui. E aí o meu pacotinho ping chega aqui na rede faca. Beleza, chegou no RIP, o RIP vai então responder. O problema é que na resposta o RIP não conhece a rede 122. E é fácil de a gente comprovar isso, né? Show IPv6 route. Eu não tenho a rota, né, para a rede 444 aqui. Essa rede não é conhecida pelo... Desculpe, eu estou no roteador RIP, né? O roteador RIP não tem a noção, né, da rede 1122, que é a rede que está gerando, na verdade, esses pings aqui. Tá? Então ele não tem como chegar lá. Então, como que eu consigo resolver isso? Eu teria que fazer uma redistribuição agora de OSPF para dentro de RIP. E aí sim funcionaria. Vamos fazer. Né? Já que a gente já está trabalhando em cima de redistribuição mesmo, né? Vamos embora e vamos fazer isso daí. Então, agora sim, estou dentro, né, do processo RIP. E aí agora eu vou redistribuir então o SPF em cima de RIP. Né? Então, redistribute o SPF. Aqui também tem que especificar o processo, que é 3 aqui no R3. E
a métrica que eu vou usar. Se você der Enter aqui, ele vai usar a métrica automática, né? Mas você pode especificar a métrica também. De novo, aqui é saltos, né? Então, como está tendo uma redistribuição, eu posso simplesmente falar, olha, vou piorar a métrica também, sei lá, vou falar que está 5 saltos de distância essas redes. Vamos colocar 10, vai. Vou colocar uma métrica bem ruim aqui. E é isso, está redistribuído, né? Então, aliás, aqui acho que tem mais. Não, não tem mais nada. É só isso mesmo. Tá, então, agora, se eu chegar no R1 e tentar fazer novamente o ping, deveria funcionar, tá? Porque agora o roteador lá de cima deveria ter o caminho de volta, né? Se eu fiz tudo certinho, pelo menos. Vamos esperar um pouco, pode ter um processo de convergência também em atividade, né? Então tem que dar um tempo aí, mas tem que funcionar. Se não funcionar, a gente tem que fazer um troubleshooting aqui para entender o que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhada para ver se eu estou recebendo. Eu não estou recebendo ainda as redes redistribuídas, né? Então isso indica que tem um problema, alguma coisa ficou faltando aqui. O SPF3, se não me engano, está certo. Deixa eu só confirmar. O SPF3 está ok. Redistribute heap lab2. E no heap lab2, redistribute o SPF3 metric 10. O que eu vou fazer aqui é tirar esse metric 10. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar isso daqui. Vamos primeiro tirar isso. E vamos deixar só o... Pronto. E agora sim, vamos dar uma olhada e ver o que está acontecendo ali no roteador heap. Ainda nada. Então, o que eu estou esperando ver aqui, né, seriam as rotas aprendidas via heap agora, né? As rotas que estão faltando deveriam aparecer aqui para mim como aprendidas via heap. Vamos esperar um pouco e ver se elas aparecem, né? Só para a gente fazer a redistribuição de duas vias, né? Aqui no roteador, não no heap, no R3, eu vou na verdade fazer o processo de redistribuição em cima do EIGRP. Deixa eu só olhar aqui a configuração do EIGRP. Tá, então coloquei 1, 2, 3. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar então router heap e vou então redistribuir. Na verdade, eu vou deixar a redistribuição de OSPF mesmo e vou redistribuir o EIGRP 1, 2, 3 e Enter. Eu não vou nem especificar a métrica, mas aqui você pode também especificar a métrica, mas o que eu quero ver é funcionar, né? Então, vamos deixar aqui só a redistribuição de EIGRP, voltar aqui para o roteador heap e olhar se agora aparece para mim. Não, ainda nada. Não está redistribuindo. Eu não sei se aqui pode ser algum bug do pack tracer, alguma coisa nesse sentido. O processo de redistribuição no sentido de R1 deu certo, né? Ele pegou a rede faca e jogou lá para R1. Isso a gente viu funcionar, aparentemente está ok. Está ali a rede faca, redistribuída via OSPF, né? Então está tudo certinho. Agora, no sentido inverso, alguma coisa está falhando, né? Não estou conseguindo fazer a redistribuição das rotas OSPF ou RIP para dentro. Desculpem, OSPF ou EGRP para dentro do RIP. Realmente não consigo fazer essa redistribuição funcionar aqui, né? Então, isso me diz que tem alguma falha aí, provavelmente do packet tracer mesmo, né? Mas eu vou investigar isso depois e eventualmente eu discuto isso com vocês. Mas acho que deu para pegar a ideia do processo de redistribuição. Eu acabei aqui fazendo com SPF, com EGRP, já ficou bem ilustrado como é que funciona, apesar de não ter funcionado, né? Mas enfim, não ter funcionado na redistribuição do SPF ou do EGRP para dentro do RIP, né? Isso daí por algum motivo no Packet Tracer especificamente não está funcionando, tá? Mas normalmente funciona.
Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou dar um pause na gravação, vou subir rapidamente o GNS3 e tentar implementar um cenário parecido e a gente testa nele. Aguenta. Bom, eu tô aqui com o GNS3. Aqui o objetivo, pessoal, é ser rápido, tá? Eu vou montar um cenário bem simplesinho, né? Vou pegar aqui então dois roteadorzinhos, só dois em vez de pegar vários, né? Só para tentar fazer um processo de redistribuição mesmo. Vou pegar três, vai. No final vai acabar sendo alguma coisa parecida com o que a gente tinha lá, mas em vez de quatro roteadores eu vou fazer só com três. Só para agilizar aqui o processo. Eu vou deixar gravando enquanto eu configuro, assim pelo menos vocês também veem o processo de configuração em si. Então vou subir os três. Então são roteadores esses, né, rodando o iOS do 7200, né, dentro do GNS3. Vou ter que fazer a configuração aqui de cada um deles, né, porque basicamente eu vou usar o mesmo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou usar as mesmas redes, tá? Então, 122, 2233. Então, vou marcar aqui, só para vocês entenderem melhor. 122, 2233. E aqui vou rodar HIP, tá? Aqui eu vou rodar o SPF. E aí eu vou fazer então a ponte entre os dois. Aqui embaixo eu vou colocar também loopbacks, né? Então, vou chamar aqui a loopback 3. Loopback 3 aqui vai ser a café, os pontos 3, barra 64. E aqui eu vou fazer a faca. Dois pontos 1. Tá, então aqui loopback 1. Então, duas loopbacks aí também para eu usar nesse processo de redistribuição, para eu ver então essa seed chegando nas duas pontas, tá bom? É isso. Vamos agora fazer a configuração rápida aqui. Então esse seria o R1. Vou colocar aqui em cima. Ativa IPv6. Se não me engano é a F00 e a F10 que eu estou usando, né? Então é F00. IPv6 add 122 2.2.1 barra 64 o shut. Então aqui é onde eu vou rodar o SPF, tá? Então IPv6 router o SPF 1. Tem que fazer o router ID, não se esqueçam disso, né? Volta aqui para interface e ativa IPv6 OSPF 1 área 0. Pronto. Isso é o suficiente então para ativar IPv6 aqui, tá? Então R1 basicamente tem a loopback também, vou fazer a mesma coisa, tá? Então int loop 1 IPv6 add café ou faca, faca 2.2.1 barra 64 e aqui o mesmo comando aqui para adicionar essa interface no SPF, né? Fez isso, salva. Então R1 já está configurado, rápido, né? R2, processo semelhante de configuração, só que agora eu tenho duas interfaces conectando dois roteadores, né? Então IPv6 unicast routing int f0/0, essa é a interface que conecta com R1. Então IPv6 add 122 2.2.2 barra 64 no shut, mesma coisa, tá? Então IPv6 router OSPF, aí eu tenho que dar o router ID antes de configurar ali a interface para isso. IPv6 OSPF 2 área 0. Tá, então o SPF é isso.
não tem mais, já subiu aqui a adjacência, vocês perceberam, né? Agora eu vou fazer a outra interface que é a, vamos só confirmar aqui. Opa, esse aqui é o Packet Tracer. A outra interface é essa aqui, é 1, 0. Tá, então, 1, 0, int f1/0, ipv6 add, essa aqui agora é a 2233 2.2.2/64. Aqui não é mais IPv6 agora que eu vou usar RIP, né? Então IPv6 RIP. Vamos usar o mesmo que a gente estava usando lá, lab. Só isso que eu preciso, não preciso de mais nada aqui. Tá? IPv6 RIP lab enable. Que mais? Aqui no R2 acho que é só isso mesmo, não preciso de mais nada. Não sei se eu dei no shut já aqui, mas pronto, agora sim. Salva. E vamos para o R3. Então aqui no R3, opa, configuração também semelhante, né? Então int F0, F1/0, essa é a interface que conecta então. Essa interface que conecta com o R2. Então o endereço é 2233, 2.2.3 agora. 64. E aqui IPv6 RIP lab enable e no shut. Então isso deve subir a adjacência RIP nesse cara. A adjacência RIP não existe, né? Mas deve subir aí, ó. Propagação de rotas RIP vai começar a funcionar aí nessa interface. O que mais? Aqui é a loopback. Então interface loopback 3. Aqui a gente vai colocar então café /64 e mesmo comando aqui. Esse aqui é o lado RIP, certo? Pronto. Então R3 é 100% RIP, o R2 é RIP e OSPF, R1 é 100% OSPF, certo? Salvar a configuração. Só tem uma coisa que ficou faltando aqui em R1, que é uma configuração na interface loopback. Aqui eu tenho que colocar IPv6 OSPF 1. Não, IPv6 OSPF Network point to point. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu não faço isso, por ser uma interface loopback, o que acontece com o SPF, ele anuncia um /128. Né? Então, para quebrar isso, você coloca esse tipo de configuração, você coloca que é a interface, né, do tipo ponto a ponto e ele passa a fazer o anúncio da forma correta. Tá, então, como que eu checo agora se está funcionando? Eu vou em R2, verifico que eu estou enxergando a loopback. 6 out. A loopback tem que estar aqui. Tá? Ela está sendo aprendida via o SPF, tá ok? E aqui em R2 eu tenho também que estar recebendo a loopback de R3 via RIP. Está aqui também. Tá bom? Então, aparentemente está tudo certo. Obviamente, R3 não enxerga a loopback de R1 e R1 não enxerga a loopback de R3 porque eles não conseguem se falar por serem protocolos diferentes. Né? Então, se eu olhar a tabela de roteamento aqui do R1, não tem a... Está faltando então a café, né? A rede café. Então, o que eu vou fazer aqui? Em R2, vou fazer a redistribuição. E vou fazer nos dois sentidos, tem que funcionar. Se não funcionar, eu comi bola, faltou alguma coisa na configuração. Mas eu tenho quase certeza que não faltou nada. Né? Então, muito provavelmente é um bug do Packet Tracer, por isso que não funcionou da outra vez. Mas vamos ver aqui. Então, em R2, primeiro eu vou redistribuir RIP em OSPF. Né? Então, IPv6, router, OSPF 2.
redistribute heap lab. Eu não preciso nem colocar métrica aqui, deixa assim mesmo. Tá, então fiz a redistribuição então do que? Dentro do SPF eu estou então injetando as rotas heap, né? Ou seja, aqui em R1 agora eu devo enxergar via o SPF a loopback de R3. E está aqui, ó. Tá, novamente, external type 2, né? Ela está aparecendo aqui para mim. Tá perfeito, era isso que eu esperava. Beleza. Agora, eu tenho agora que fazer a mesma coisa, né, do outro lado. Então, R3, só para a gente confirmar aqui. Opa, esse aqui é o R3 do Pack3. Show IPv6 route. Eu não tenho a loopback de R1, né, que seria a faca. Não está aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer a redistribuição e deve aparecer ali. Então, vamos lá. Conft IPv6 router. Agora eu tenho que redistribuir em cima de heap. Redistribute OSPF. Aqui é o instância 2. Também não vou colocar métrica, não vou colocar nada, tá? Vou colocar simplesmente um padrão. Aí vamos ver então se está chegando ali em R3. E deve estar chegando, tá? Aqui, ó. Então, tem um bug ali no Packtracer que não está, por algum motivo, fazendo a propagação ou a conversão, enfim, a redistribuição não está funcionando no caminho inverso. Como eu mostrei aqui para vocês, no GNS3 funciona perfeitamente, tá legal? Então, novamente, Packtracer, muito legal, muito didático, muito visual, mas ele tem uma série de pequenas limitações e algumas delas são muito irritantes, né? Como essa, por exemplo, porque ela acaba te levando a pensar, poxa, será que eu não esqueci alguma coisa? Né? Pô, IPv6 não é um negócio que eu uso todo dia. Às vezes tem um comando ali que eu talvez tenha esquecido, talvez tenha que ativar alguma coisa para fazer essa redistribuição funcionar. Mas na minha cabeça estava fresco que não deveria ser isso. Né? Porque se a redistribuição funcionou bem no lado HIP, né, teria que funcionar bem no lado SPF, né, e vice-versa. Não tem muito sentido em ser tão diferente. E eu mostrei aqui para vocês que realmente não é. Tá legal? Então tá aí, tá funcionando. Eu vou disponibilizar para vocês o lab do Packtracer, que o lab do GNS3 eu fiz aqui para vocês. Se vocês quiserem repetir ele, vocês podem construir ele do zero aí na casa de vocês, tá? Mas eu vou disponibilizar o do Packtracer, por quê? Porque ele é muito mais portável, né, do que o do GNS3. O GNS3 ele acaba ficando muito pesado. Enfim, eu vou até fazer o seguinte, vou disponibilizar o do GNS3 também para vocês. Pronto, né, eu compacto tudo isso daqui, jogo ali, vocês baixam e se quiserem usar, vocês usem. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Até mais.